Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Você já se observou pensando como que a sua estética, ela dialoga com a expectativa de gênero para a qual você foi supostamente assignada? Cada pessoa, ao seu nascimento, considerando o nosso país, o nosso modelo médico, clínico, familiar, religioso e tudo mais, que produz sobre o sujeito a maneira de ser e estar no mundo, toda pessoa que nasce, ela é logo colocada ali em algum lugar, né? Numa caixinha, seja um homem, seja uma mulher, um menino, uma menina, nasceu. Nasceu quem? Ah, mas qual que é o sexo do bebê? Ai, mas é menino ou é menina? Ai, mas que roupa você vai comprar? Como que você vai fazer? Isso é um movimento que se expande, que cresce o tempo todo, que se transforma o tempo todo. E existem várias tecnologias de produção do gênero que vão colocar sobre corpos diferentes classificações diferentes, mas não é tão diferente assim entre si. A gente tem, primeiramente, um lado masculino, outro feminino. Então, quando vai ter esse chá revelação, a gente nunca vê uma cor gradiente. A gente não vê explodindo aquelas bexigas, aqueles fogos de artifício. Em alguns casos, né, até aviões soltando fumaça, ou pior ainda, né, colocando tinta na água da cachoeira para mostrar se vai ser uma criança de outro gênero. Geralmente é azul ou rosa. A água saiu azul, a bexiga, tudo saiu azul, é o menino, saiu rosa, é a menina. Como que essas pessoas sabem que é o azul ou rosa? Considerando que já tem essa estética muito bem colocada de que o azul é para meninos e o rosa é para meninas. Eles vão lá, fazem ultrassom, tem toda uma sessão, né, médica pré-natal para quem tem essa condição, que vai dizer ali, olha, encontramos um pênis, ou então tem uma vagina, então é o menino que tem pênis, é a menina que tem vagina, e isso, por isso, olhando ali numa materialidade, numa coisa biológica, a partir dali já se diz, é menino. É menina. Essa é uma coisa muito interessante, porque não é porque o genital está ali e porque existem sim diferenças morfológicas, biológicas, hormonais, tem uma diferença complexa sobre receptores de membranas celulares que vão receber mais os hormônios tipo testosterona ou então estradiol, e de acordo com o tanto que você recebe pré-natal naquele período antes do nascimento, da concentração de testosterona, da concentração de estradiol, o corpo, de acordo com os receptores que tem ativo para cada corpo, com os genes e etc., esse corpo vai responder de uma forma diferente. Isso é biológico mesmo. É biológico que um corpo onde tem uma concentração maior de testosterona na fase embrionária, nas primeiras semanas, e que, se esse corpo ele tem a presença ali do cromossomo X e Y e a parte SRY, que é uma pontinha do cromossomo Y, ela for ativada, vai ter recepção desses andrógenos, que eles chamam de andrógenos ainda, vai ter o efeito deles na mudança do canal uretral, vai ter a produção de toda uma estrutura peniana, que vai ser diferente de uma estrutura ovariana, de uma estrutura vulval, né, que vai produzir uma vulva. Essas diferenças, elas existem, elas são marcadas por uma concentração hormonal, por toda uma questão também de imunidades, a anticorpos, tem tudo isso. E não estou aqui dizendo que isso não existe, e que a galera do gênero, a galera queer tá querendo agora falar que não existe diferença entre os corpos. Não, a gente nunca falou isso. A questão que a gente coloca não é que existem diferenças ou que não existem diferenças entre corpos. A gente sabe que existem, a gente valoriza essa existência, a gente inclusive fala que essa existência ela é importante. Saber que ela é diferente, porque os corpos são plurais. Esse é um ponto. Só que qual que é a grande coisa?
existe toda uma construção estética, social e de expectativa sobre o que será aquele corpo, sobre o que será o corpo que tem cada marcação dessa. O corpo que tem pênis vai entrar em toda uma lógica de construção e significados e comportamentos ensinados e aprendidos para um corpo que tem pênis. Um corpo que tem vagina, da mesma forma. Então existe um policiamento. Eu não gosto da palavra polícia, mas é que nesse momento é o que tem e que mais funciona. Existe um policiamento muito complexo, muito intenso e muito insistente para que os gêneros se adequem à genital que aquela pessoa tem. Tanto que algumas pessoas ainda querem traduzir e significar a ideia de que ser uma pessoa cisgênera é a pessoa se identificar com o sexo assignado ao nascer. E que ser uma pessoa trans é uma pessoa que não se identifica com o sexo assignado ao nascer. Se a gente está chamando de sexo a morfologia genital, se a gente está chamando de sexo a concentração hormonal, se a gente está chamando de sexo, por exemplo, algumas características endógenas, endócrinas do sujeito e algumas coisas estéticas do sujeito, essa afirmação de que uma pessoa trans é uma pessoa que está em desacordo com o seu corpo, está em desacordo com o sexo assignado ao nascer, não existe. Não faz mais sentido, já foi usada por um tempo, não é mais. Por quê? Uma pessoa que tem pau, ela pode não se identificar como homem e pode continuar gostando da sua genital. Uma pessoa que não tem pau, uma pessoa que tem vulva, que tem vagina, pode não se identificar como uma mulher e pode gostar do corpo que tem. E da mesma forma, uma pessoa que tem pelos no corpo, uma pessoa que foi assignada como masculino no nascimento e que mantém pelos no corpo, que mantém pênis, que mantém essas características, pode continuar gostando desse corpo, se identificando com esse corpo, mas não se identificar com a ideia de que aquela pessoa é um homem porque tem pau. É esse o ponto que eu quero tocar, de que também pessoas que têm vulva, né, tá muito em alta agora o termo boiceta por questões midiáticas também, mas foi um termo cunhado por Roberto, né, e Roberto que foi trazendo essa ideia, que é um homem trans, afro-indígena, que vai trazer essas ideias importantíssimas. Ele vai trazer isso num lugar de que não está rejeitando aquela genital, mas também não está se construindo dependente dela. Existem muitas, né, questões sobre isso. Eu pretendo, de novo, já falei isso várias vezes, mas eu pretendo fazer aquele episódio sobre sexo biológico. Aí eu vou trazer esses temas com mais profundidade. No episódio de hoje, o que eu quero falar profundamente é sobre um sentimento de que a gente não consegue se adequar à identidade de gênero que a gente tem. Mas é um sentimento de que a gente não consegue se adequar. E por que esse sentimento é um sentimento tão pesado às vezes, principalmente para pessoas trans? E outras perguntas para nortear a nossa conversa. Existe uma adequação? A gente precisa de fato se adequar? A gente precisa provar o nosso gênero? Quando que nós sentimos o nosso gênero e quando que nós nos sentimos nos nossos gêneros? Alguém se sente no seu gênero? Bom, quando a gente pensa sobre isso, de provar ou não o nosso gênero, de viver ou não esse lugar, né, do gênero ter que ser mostrado ou não, não é uma coisa tão simples. Não é uma coisa tão forte que a gente fala, não, eu tenho total controle, eu não quero pensar sobre isso, eu vou só viver a vida. Não, nós estamos inseridos num tecido social, cis heteronormativo. E antes de qualquer coisa, a resposta que julgo a mais desejável para a pergunta, você precisa provar o seu gênero? Eu diria que é não. Eu diria que é mais desejável é que a gente não precisasse provar o nosso gênero. Eu acredito que a gente deveria ter o direito, pelo menos, de viver a nossa identidade de gênero com leveza, com qualidade de vida, praticando as potências que cada modo de vida, que na sua singularidade é muito plural, permite ser. Humanos são múltiplos, e a gente fala isso, é bom repetir, e são múltiplos demais para serem encarcerados, né, nas duas identidades de gênero cis heteronormativa, que é homem e mulher. Apesar disso, gente, eu também não consigo me valer de uma certa ingenuidade de que temos essa liberdade de não precisar provar o nosso gênero. Não preciso provar o meu gênero, não preciso provar a minha identidade, nem nada disso. A menos ainda não no momento histórico que a gente está, né? No momento que a gente vive, a gente ainda não está num lugar onde não provar o gênero é uma coisa que a gente consegue.
O que não significa também que nós precisemos necessariamente e obrigatoriamente de uma aprovação para seguirmos as nossas vidas. Principalmente porque essa aprovação, ela não se mostra nem perto de existir caso não sejamos pessoas de corpos inseridos na caixa dura e fria do binarismo homem e mulher. Mas eu queria falar mais uma coisa. E eu vou retomar isso daqui a pouco, mais para frente. Será mesmo que o fato da pessoa se identificar como homem ou se identificar como mulher tira essa pessoa desse lugar de precisar provar ou não o seu gênero? Acho que a resposta vocês já sabem, né? Mas da mesma maneira também não quero dizer, né, que nós precisamos ou devemos viver para provar quem somos. Então, ao mesmo tempo que eu falo que a gente está o tempo todo no sistema que exige provas de quem a gente é ou não, e que eu falo que o ideal seria não viver essas provas o tempo todo, também não estou dizendo que nada disso acontece, tá? O que eu digo que acontece é que existe um sistema cisgênero, heteronormativo, que vai usar métricas, vai usar conceitos, réguas calibradas apenas para duas medidas que existem no mundo ideal, que seria o homem e mulher, que vai escanear os corpos e todos os corpos e os comportamentos que estão presentes ali na sociedade. E como acontece em todo sistema que ele é colonial, ele possui vigilantes, que são organismos sedados, dopados pelas normas, regras e tabus, e que vão seguir dia após dia, reproduzindo aquilo para o qual foram treinados em suas catedrais, e que em seus templos de conversão corrosiva foram ensinados que nós temos que controlar a população, nós não podemos deixar todo mundo ser o que quiser, porque tá errado, é tipo uma coisa pecaminosa quando a gente está falando de igreja, é sujo quando a gente está falando de aspectos do nojo. E tem toda uma questão que envolve uma caça e queima de quem foge às regras, assim como foi caça e queima às bruxas na Idade Média. Por quê? Porque estavam fugindo à expectativa que era colocada sobre as mulheres. E muitas vezes, pessoas que estão nesse treinamento sistemático do sistema com C, de produção do gênero de um modo violento e colonial, que é meio redundante, né? Essas pessoas, elas acabam olhando somente para si. E muitas vezes, no paradoxo de olhar tanto para si, elas nem sabem mais quem elas são. E às vezes elas perdem a capacidade de olhar para os seus próprios desejos, sentimentos, afetos, de tanto que reproduzem a norma. E o risco disso é de transformar em inimigos os corpos que buscam pela sua maneira própria de expressão. A criação de um inimigo comum faz do sistema colonial uma união de massacres. Então, assim, embora a gente não devesse ter de provar o nosso gênero, nós não podemos negar que esse sistema de avaliações está aí posto o tempo todo para que nós provemos o nosso gênero para o outro, para outra pessoa e às vezes para nós também. O que eu penso é que cabe a nós perceber como que essa provação e aprovação atua e buscar dos nossos modos e nas nossas comunidades enfrentar isso. Como tem feito as pessoas antes de nós e como pessoas fazem hoje em dia, né? Porque nesse universo cisgênero e heteronormativo, a gente tem que seguir ampliando nossa rede de acolhimento, de apoio, de amparo e de compreensão. É ainda um incômodo muito grande e, por que não, né, uma violência muito grande, ter de escolher somente entre homem e mulher na hora de responder um questionário para nossas vidas, pesquisas, porque nós não somos só isso. E eu falo essas coisas todas aqui porque quando a gente está numa forma de pensar a vida, e essa forma de pensar a vida passa pela nossa identidade de gênero, a gente não raramente, quando eu estou falando de pessoas que não se identificam com a cisgeneridade, que não se identificam como homens nem como mulheres, quando essas pessoas estão por aí vivendo suas vidas, às vezes elas estão mudando a sua estética. É uma forma também de validar a nossa identidade ou a nossa não identidade. E aqui dá para entrar depois no tópico sobre passabilidade, etc, né? Mas para a gente pensar que nesse processo de transição de gênero, quando as ferramentas, nossas possibilidades nos permitem olhar e falar assim, eu não me identifico com esse gênero masculino ou feminino, e a pessoa vai buscando outras estéticas que vão sendo adicionadas ao seu modo de vida, é muito comum que o mundo ao redor não valide essa identidade. Quantas vezes as pessoas me chamam no masculino? Porque elas deduzem o masculino. Não importa como estou vestida. Não importa a roupa que eu estou, se estou de maquiagem,
se tô sem barba, se tô de vestido, se tô com joias, que são atributos que não é geralmente associado ao masculino, né? As pessoas já me marcam porque elas encontram signos em mim que, por menores que sejam, eles ainda constroem um núcleo que a sociedade aprendeu a chamar de masculino. Da mesma forma, você pode encontrar um homem trans, uma pessoa não binária, uma pessoa transmasculina, que tem toda uma estética que afasta essa pessoa do feminino, do que é socialmente chamado de feminino, só que essa pessoa, por exemplo, ela não mantém os seios. Porque não incomoda, porque ela quer manter e porque é o corpo que ela quer ter e tá tudo bem, só que ela não se identifica como mulher. As pessoas cisgenerificadas, que são treinadas nessa normatização, nessa classificação, nesse conjunto de categorias, olha para aquele corpo, escaneia o corpo de cima até embaixo e fala: esse corpo é uma mulher. E chama como mulher. Eu lembro que nas conversas que eu tinha durante a pandemia, uma das coisas que eu falava é que eu observava muito isso, né? Quando eu estava no metrô, onde que os olhos, sobretudo dos homens, mas não exclusivamente dos homens cis, para onde que os olhos dos homens cis vão quando eles olham um corpo que entra na porta do metrô? Eles escaneiam de cima até embaixo. Só que eu percebia uma coisa que eu ficava analisando e cada vez mais eu ficava atenta a isso. Quando entrava uma pessoa trans, uma travesti, no metrô, eles olhavam de cima até embaixo, mas tinha pontos específicos que a pessoa parava para prestar atenção. Primeiro, começando de cima, olhava no rosto, a barba, a região do rosto. Depois passava um pouco aqui pela região do pomo de Adão e descia para os seios. Olhava se a pessoa tinha seios definidos ou não. E o próximo lugar era a região genital. Então fazia tipo esse escaneamento para ver se encontrava ali signos que ou aproximassem do que eles consideram masculino ou afastassem do que consideram femininos. E minhas amigas, né, travesti, durante o período da pandemia, uma das coisas que elas falavam que era o uso da máscara, que esse uso da máscara dava um pouquinho mais de liberdade para essas pessoas, principalmente não ter que fazer a barba todo dia, não ter que se preocupar com barba todo dia para aquelas pessoas que ainda tinham muitos pelos faciais, e elas colocavam a máscara e se sentiam tranquilas em algum segundo por estar de máscara. Para a gente ver como que mesmo uma pandemia que está falando sobre vírus, sobre outros tipos de mortes, ainda tem componentes ali que só nesse contexto consegue atenuar. E as pessoas têm muito isso, né? A gente vê em propaganda, em televisões, entrevistas super assediadoras, violentas e transfóbicas, os homens perguntando para as travestis o que elas têm, para as mulheres trans, de modo geral também, o que elas têm ali entre as pernas. Porque é, de novo, aquela supremacia do genital, que quer colocar no corpo uma classificação do genital que a gente não vê, quer trazer um atributo daquilo que a gente não vê. O genital, a ideia de sexo, se for pensar nesse lugar do genital, ela é tão supremacista, tão classificatória, que os corpos são designados eternamente como homens ou mulheres a partir do momento que tem pênis ou vagina. Pessoas intersexo, elas são em que categoria? Elas estão em que lugar? Não por acaso, a medicina, a família e todas os sistemas e instituições, por muitos anos quiseram decidir, ainda na vida da criança, do bebê recém-nascido, qual seria o caminho que ia colocar, se ia fazer uma cirurgia para designar um homem ou uma mulher. A violência é grande a esse ponto de tirar o poder de escolha da própria pessoa. E quando a gente está falando sobre provar o nosso gênero, provar a nossa identidade, a gente também está falando dessa luta que ao mesmo tempo é uma luta de afirmação da nossa escolha e não da escolha da outra pessoa. Provar ou não o gênero ainda é uma coisa que a gente faz de alguma forma, embora a nossa luta é para que um dia a gente só seja e só exista. E às vezes a gente busca se adequar a uma certa identidade de gênero porque a gente não quer que as pessoas nos adequem a um outro lugar. Uma vez eu escutei um podcast, né, onde Duda Salabert, que é aquela vereadora ou deputada de Minas Gerais, uma travesti, e ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, que na verdade mesmo, ela não busca essas coisas de ter que se identificar necessariamente como uma mulher trans, uma travesti, uma mulher. Não é necessariamente essa a busca, mas ela busca sinais e signos de se afastar do masculino e dessa masculinidade onde sistematicamente querem colocar a Duda. E eu achei isso muito interessante porque
Embora a gente faça um movimento com o qual eu me identifico, né, de se afastar dos signos masculinos socialmente instituídos, se afastar das ideias masculinas, aí também acaba que a gente vai se aproximando de uma outra para que essa aproximação torne essa distância ainda maior. Então o gênero é uma performance, o gênero é um jogo que a gente faz socialmente, performativo, performático, que ele está em trânsito, mas ele também está em disputa. A gente vai se modelando, se encaixando, se adequando de alguma forma nesses espaços. Então, quando eu perguntei lá no começo, a gente precisa mesmo se adequar? No fundo, não é que a gente precisa. Talvez a gente ainda não tenha outra forma de fazer isso. Essa adequação, e aqui eu colocaria várias aspas, não é exigência. Às vezes é uma maneira também subjetiva da gente se encontrar enquanto pessoas, se compreender enquanto pessoas e transitar no mundo. Não existe um ser humano que não tenha identidade. Ah, eu não sou nada. Bom, a sua identidade é o nada, é o não ser. Não existe ninguém solto, solte, solta no mundo. Nós somos coisas. E como a gente vive inseridos nesse sistema de gênero, de cisgeneridade, de normas, a gente vai ou a favor ou contra, mas a gente vai para algum lugar. E eu acho muito importante a gente mencionar também que, eu falo, né? Precisamos provar nosso gênero? Existe uma adequação? Esse tipo de funcionamento ele é igual para todas as pessoas? Pessoas cisgêneras têm que provar menos o seu gênero? Eu digo que não. Pessoas cisgêneras, homens e mulheres, estão o tempo todo reforçando, talvez num lugar mais tóxico ou num lugar tóxico. Diferente de pessoas trans, na maioria dos casos, que querem romper com essa lógica, pessoas cisgêneras têm uma necessidade maior, talvez, dessa adequação, porque existe muito o medo de não ser o que espera que seja. Não estou aqui atribuindo graus de força, se é mais forte, mais fraco, se é mais fácil ou mais difícil ser uma coisa ou outra, porque acho que são outros debates. Mas quando a gente fala de mulheres no Brasil ou no mundo, é só a gente observar como que mulheres cisgêneras estão o tempo todo nessa pressão, uma pressão sistemática para poder provar o seu gênero, provar a sua identidade e provar quem é. Nessa busca por provar, a gente vê práticas parecidas em alguns contextos, né, de mulheres colocando silicone, mulheres cisgêneras, fazendo vulvoplastia, fazendo várias outras cirurgias, colocando nádegas, né, colocando próteses, fazendo cabelo, fazendo tudo. Para quê? Aquela identidade seja mais aproximada de uma expectativa ideal do que é ser uma mulher. E não só isso. Essas são coisas estéticas maiores, mais amplas, mas a gente tem coisas muito basais, como comportamentos básicos esperados para homens e para mulheres, comportamentos básicos esperados para cada categoria de gênero e para cada idade do gênero. A prova do gênero é uma prova que ela está o tempo todo sendo atualizada e cada vez mais você tem que provar ela dentro de um contexto diferente. Você não é homem ou mulher uma vez e pronto, a sua carteirinha está feita. Você pode deixar de ser considerado um homem de verdade se você é um homem que tem desejo por outros homens. Se você é um homem que tem trejeitos, entre aspas, que se comporta de um modo, como chamam, afeminado. Se você é uma mulher que se comporta de um modo também, entre aspas, machona. Só que aí a gente olha como que mesmo na cisgeneridade, os comportamentos são, em algum momento, propostos para quebrar essa lógica. A gente tem as gays afeminadas, tem as lésbicas, que são muito mais, entre aspas, tá, gente, masculinizadas e assim por diante. E esse lugar é um lugar que marca essa ruptura. Tem algumas pessoas que estão dizendo até que o próprio termo, né, das caminhoneiras, isso aí já é uma outra identidade de gênero. As bichas já são uma outra identidade de gênero, porque não está dentro de nada parecido com o que se espera, porque categorizaram como homem ou como mulher. Então o nosso gênero, a nossa busca está em disputa. E é muito forte quando nessa nossa busca de saída da identidade com a cisgeneridade, a gente ainda seja o tempo todo invalidada. Invalidades na rua, na internet, na família. Por quê? Esperam que a gente, por ter alguns signos que aprenderam que é homem ou mulher, que a gente se adeque profundamente a eles. Profundamente mesmo. E qualquer desvio já é considerado uma ruptura norma que tem que ser combatida. E a gente vai passar por esses enfrentamentos, de se sentir nessa inadequação, de se sentir nesse lugar
que é um lugar muito sensível, é um sentimento mesmo de que eu não consigo dar conta da minha identidade de gênero, porque por mais que eu faça, não consigo. Mas aí a gente vê pessoas que têm uma passabilidade. O que que é uma passabilidade? É um termo problemático em alguns casos, mas que ainda é usado, que é o quanto mais a pessoa se aproxima da estética cisgênera, seja o homem ou a mulher, mas quando a pessoa trans se aproxima ao ponto de não ser marcado imediatamente que se trata de uma mulher ou de um homem trans. A questão é, esses corpos nunca serão cisgêneros. Esses corpos sempre terão essa marcação que chega em outros contextos, como, nossa, você me traiu. Você devia ter falado pra mim que você é uma pessoa trans. Você não falou pra mim que você tinha buceta. Você não falou pra mim que você tinha pau. Eu não sabia. E a pessoa tem que falar, a pessoa tem que sair dizendo. Ninguém sai por aí, né? Nenhum homem sai por aí falando, olha, eu tenho pau assim. Não, ele sai às vezes falando o tamanho nos grinders da vida, né? Mas ninguém sai falando, olha, eu tenho pau, já é pressuposto que tem. Eu tenho buceta, já é pressuposto para os cisgêneras que tem isso. Agora, do corpo trans, é preciso uma revelação constante para não ter surpresas, para que não tenha uma inadequação da expectativa. E aqui eu repito, esse sentimento que a gente não consegue se adequar causa muito sentimento de disforia em algumas pessoas que tem esse sentimento de que tá no corpo errado, de que tá fazendo a coisa errada, quando no fundo ela tá fazendo aquilo que ela deseja fazer. E até mesmo no meio trans, a gente vê algumas pessoas trans totalmente mal instruídas, totalmente problemáticas nas suas afirmações, dizendo que tem uma materialidade do gênero trans que deve ser considerado para que seja trans de verdade, ou seja, fazer a transição, fazer uma aproximação da estética do que é uma pessoa trans, é quase como dizer que a busca é a busca pela passabilidade. E se a gente quiser problematizar daqui a uns outros episódios, essa passabilidade é um mecanismo colonial cisgênero. A passabilidade ela vai garantir uma qualidade de vida para a pessoa que tem a passabilidade, mas ela garante a qualidade de vida sob um mesmo regime de regras e de regulações da própria estética. Regulações e regras essas que foram constituídas, instituídas e fortemente colocadas no imperialismo cisgênero, que às vezes a gente não se dá conta de que está fazendo isso, mas a gente tá reproduzindo certas práticas de adequação. Quando a gente vê uma pessoa trans que se identifica como mulher, mas que ainda tem a sombra da barba, né, o chuchu, ou que tem pelos no corpo e etc., que tem uma voz grossa e fala, não, essa aí não é uma pessoa trans de verdade, porque olha como fala, olha como faz, olha como se veste ainda. Isso é uma adequação esperada da cisgeneridade. Quando a gente vê uma pessoa trans que tem seios e a pessoa fala, não, isso aí não é um homem trans de verdade, tem seios, não usa nem aquela peça, né, para se proteger esteticamente, não. Essa pessoa não é trans de verdade, porque tem isso. Agora qualquer homem de barba que coloca um vestido quer se achar mulher. Então existe toda essa lógica de que corpos trans não entendem ou não percebem o quanto o imã da cisgeneridade puxa e prende a pessoa nesse lugar adoecedor. A busca por essa adequação à identidade de gênero, que é mais cisgênero do que a gente imagina, nos adoece, porque tira de nós a nossa autonomia, nosso poder ser e o nosso poder fluir com mais liberdade pelo mundo. Então, se eu pergunto, existe uma adequação? Não existe uma adequação que vai ser atingida, porque nem pessoas cisgêneras têm essa adequação no sistema que é feito para elas, caso exista esse sistema feito para alguém. Nem cisgêneros conseguem se adequar, estão o tempo todo fazendo procedimentos estéticos, comportamentais, discursivos, práticas sociais e acordos para que sejam encaixadas e não percam a sua carteirinha cisgênera. A gente tem que provar o gênero? Não é bem provar, mas a gente acaba mostrando qual que é o nosso lugar ali. A gente vai fazer isso. E quando a gente se sente no gênero, não sei se existe esse lugar que a gente vai se sentir dentro da nossa identidade de gênero profundamente, sem precisar pensar sobre isso. São vários questionamentos, né? Será que alguém sente isso? Vamos ver. Mas o importante é a gente saber que a gente vai se sentir inadequados em algum momento, porque o sistema não consegue ser adequado o tempo todo. E é por isso que ele é tão agressivo e tão violento com os corpos. Porque se ele afrouxar um pouquinho só, as pessoas vão começar a fluir e ser o que elas querem ser. E o sistema não quer, o sistema quer regular sexo, afeto, sexualidade, gênero, tudo. Entende? Por isso que é tão forte
a cisgeneridade tão agressiva com todos os corpos. Imagine com corpos trans que já estão querendo rejeitar a ideia de cisgeneridade. E é isso que a gente precisa pensar. Pensar sobre que gênero é esse que nós temos. Será que nosso gênero falhou? Será que nós falhamos na busca pelo nosso gênero porque nós temos esse sentimento de inadequação? Será que o seu gênero falhou? Eu digo que não. O que falhou desde o começo é o sistema de cisgeneridade. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?